as cartas sobre os nossos pés. Só lembrando os irmãos que quinta-feira será lido aqui versículo 8 e 9 apenas, por não ficar só nesses dois versículos. Diz assim a palavra do Senhor: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Podemos encerrar. Nós iniciamos um estudo na terça-feira passada acerca da vontade de Deus e as aparentes. Na trajetória da nossa vida passamos por momentos, eu acho interessante e até recomendo, é um filme que vale a pena assistir, A Procura da Felicidade, apesar de ser um filme secular, mas é um filme muito impactante. E com Will Smith, interessante que ele contracenou com o filho dele, coisa mais linda. Aquele garotinho é filho dele, forte. E aí tem um certo momento do filme, primeiro mostra toda a história dele, o processo pelo qual ele passou para crescer profissionalmente, para ter uma profissão, para se desenvolver. Ele teve que se esforçar muito, teve que estudar muito, ainda mais nos Estados Unidos, em que, irmãos, toda pessoa tem um número, uma numeração, é como se fosse o CPF aqui no Brasil. Inclusive, as novas identidades constarão apenas, já constam, apenas o número de CPF que é vinculado à pessoa física existente. Então, quando você fizer a sua nova identidade, vai estar lá o número do seu CPF, será o registro geral. Então, amados, esse filme mostra toda a trajetória dele, e a procura da felicidade. E no final, quando ele passa por um momento de grande conquista, que gera nele uma grande emoção, para ele aqui era felicidade. E para nós que somos cristãos, nós sabemos, vou fazer uso aqui da palavra do reverendo Hernandes Dias Lopes: felicidade tem nome, e felicidade é Jesus. Então quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem a verdadeira felicidade. Quem tem Jesus tem a verdadeira paz. E o próprio Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, não é a paz do mundo que é passageira, porque a paz do mundo, ela está vinculada a coisas da natureza terrena, a coisas da natureza carnal, a sensações, a prazeres, e muitos desses que se opõem
que são contrários à vontade de Deus revelada na Escritura Sagrada. Cada um de nós temos o acesso à palavra de Deus, portanto, nós podemos discernir qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? E a vontade de Deus é a nossa santificação. Santo é separado. Então, nós somos separados para Deus, eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo, pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Então, se você tem Jesus, você tem a paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Jesus é o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia! Se você tem Jesus, você tem a verdadeira alegria que procede do Filho de Deus, o Salvador do mundo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia! Então, amados irmãos, a vontade de Deus, às vezes para nós, na trajetória da nossa vida, parece se contradizer com aquilo que nós esperávamos, com aquilo que você esperava, né? Nós passamos um processo no trabalho, por exemplo, em que eu imaginei que eu ia, me aposentar, ou chegaria perto de se aposentar, num cargo de diretor. E eu já fui diretor, já exerci algumas funções do Estado, mas a vontade de Deus era outra, mesmo tendo sido nomeado, e Deus havia falado antes comigo, através de um pastor, até me recordo o nome dele, pastor Silvio Monteiro, muito usado por Deus. Na época, eu e a pastora comandávamos a Quinta da Vitória na quadra 12, então nós levamos esse servo de Deus para ministrar a palavra lá, e Deus operou poderosamente, e ele, através de Deus, na direção do Espírito Santo, revelou que eu receberia a proposta para ser diretor, e que não era para negar. Então, irmão, quando veio a proposta, eu aceitei. Por alguns anos fui diretor, mas esse tempo passou, veio uma nova fase. Como há uma nova fase na nossa vida, na vida de cada pessoa, são ciclos. E é interessante que o sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, ele vai dizer que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então há um tempo para todas as coisas, e nós precisamos aprender a descansarmos do Senhor, a depositar toda a nossa confiança verdadeiramente em Deus, naquele que é, que era, que há de vir, que conhece o passado, o presente e o nosso futuro. Aleluia! E Deus tem o melhor para nós, Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para a sua família. Então aprenda a descansar no Senhor, e a palavra de Deus é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Precisamos aprender a descansar no Senhor, não é verdade? E nesse texto nós extraímos aqui que a experiência humana é marcada por expectativas. E que expectativas, né, irmão? Nós temos expectativas o tempo todo. Aleluia! Para se casar, geramos muitas expectativas. Tinha uma irmã que perguntou: mas pastor, ele foi até na escola dominical, como é que eu vou saber se a pessoa é de Deus ou não? Eu falei: a Bíblia diz: casa e bens são herança dos pais, mas a mulher prudente, a boa esposa, vem do Senhor. De igual modo, o marido vem do Senhor. Mas nós precisamos aprender a esperar em Deus, e orarmos, falarmos com Deus, porque Deus ouve as nossas orações, irmãos. Descanse
Senhor, deleita-te no Senhor. Se o teu prazer for o Senhor, eu acabei de citar Salmo 37,5, agora, o verso 4, deleita-te no Senhor. Se o teu prazer estiver em Deus, no Senhor, nós temos uma promessa: Ele concederá os desejos do seu coração. Mas significa que Deus vai conceder tudo, pastor? É lógico que não, irmão. O apóstolo do amor, o apóstolo João, vai dizer que se nós orarmos, se a nossa oração, a nossa vontade, o nosso desejo estiver de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Repita comigo: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós iremos desfrutar, e para isso precisamos renovar a nossa mente, não nos conformarmos com este mundo, porque o mundo jaz o maligno. Mas o apóstolo Paulo vai dizer: não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as vossas vidas. Aleluia! Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para a sua família, Deus tem o melhor para os seus negócios, na sua carreira profissional. Deus tem o melhor para você, porque os seus caminhos não são os caminhos do Senhor, e nem os seus pensamentos são os pensamentos de Deus, porque Deus conhece todas as coisas, Deus sonda os corações e sabe, irmão, o que é melhor para você e para a sua família, no nome de Jesus. Então é necessário crer em as nossas experiências são marcadas por expectativas, promessas, provas e aparentes atrasos. E na história bíblica não foi diferente. Muitos servos de Deus receberam promessas da parte do Senhor. No entanto, eles precisaram esperar o tempo da promessa se cumprir. E nesse período de espera, irmão, que é o processo, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E o sábio Salomão vai dizer: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Mas entre nascer e morrer tem todo um processo, de crescimento, de desenvolvimento, de maturação, de maturidade. Então, amados irmãos, os personagens bíblicos de igual forma atravessaram períodos de processos de sofrimento antes de ver o cumprimento da promessa de Deus em suas vidas. E aqui no texto de Isaías 55, 8 e 9, ele nos ensina que os pensamentos e os caminhos de Deus são superiores, são maiores e superiores aos meus e aos seus caminhos, aos seus pensamentos. Isso revela a transcendência divina, o quanto Deus é superior, e a limitação humana aqui revelada no texto bíblico, e a necessidade de nós termos fé, permanecermos firmes na fé em Cristo Jesus, para nós interpretarmos e descansarmos na soberania e na providência de Deus para as nossas vidas. É fácil esperar, irmão? Sim ou não? Fácil não é. Não é fácil esperar, mas nós precisamos aprender a esperar, Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas tem que esperar com paciência. Eu lembrei quando a minha esposa estava para dar a luz da Ana Clara, e aí ela sentindo as contrações, Marinheiro de primeira viagem, irmão,
Mas eu falei, não, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Aí chamei um amigo, pastor Antônio Gramacho, e aí ele foi lá com o carro, eu seguindo de moto, tranquilo, estava descansando em Deus, irmão. E aí ela foi para o quarto, foi atendida pelo médico, né? Teve que aplicar ali um soro para aumentar, né, aqueles movimentos para dar à luz, porque tanto a Ana Clara quanto Samuel foi parto normal. E aí, marinheiro de primeira viagem, eu peguei na mão dela, falei, meu bem, calma. Irmãos, então, Jesus amado, foi uma experiência maravilhosa, mas teve que esperar, né? Alguns momentos, teve dores, um processo que ela passou, mas depois que a Ana Clara nasceu, foi só alegria, né? Foi só paz, prazer, felicidade, porque agora cessou as dores e veio aquela belezura, né? Aquela formosura, aquela princesa. Então, quando tudo parece contradizer aí, ó, né, com aquilo que Deus prometeu para você, aprenda a se lembrar que a aparente dificuldade, as aparentes perseguições, né, os aparentes sofrimentos dessa vida não é ausência de Deus, não, irmãos. Aleluia, Deus não te livra da cova, Ele te livra na cova dos leões. Ele manda o anjo dele lá para fazer leão jejuar, para te dar a vitória, para que o nome dele seja glorificado. Deus não vai te livrar da fornalha, Ele vai entrar contigo na fornalha para te dar a vitória e o nome do Senhor ser glorificado, no nome de Jesus. É um processo que nós temos que passar. Você tem um processo. Aqui nós temos irmãs que estão estudando. É fácil estudar, Débora? Ler livros, assistir aulas, fazer atividades, fazer exercícios, fazer uma prova. Não é fácil, irmãos, mas faz parte do processo. E o processo muitas vezes parece ser doloroso, mas se nós descansarmos no Senhor, irmãos, nós perseveramos que muitas vezes o cenário onde Deus, é nesse cenário onde Deus trabalha o meu caráter, trabalha o seu caráter cristão, você vai amadurecer a fé e será conduzido à vontade perfeita de Deus. Aleluia! E Deus tem o melhor para você. Repita comigo assim: Deus tem o melhor para mim. Tem o melhor para mim. A vontade de Deus. A vontade de Deus é boa. É boa. Perfeita. E agradável. Glória a Deus. Deus tem o melhor para mim e para você. E nós precisamos aprender que essa revelação da vontade de Deus para nós, ela é progressiva. Não é do dia para a noite, né? O presbítero está com 72, 72, né? 72, né? Ele não nasceu pronto, ele nasceu bebê, ele foi desenvolvendo, é um processo da vida, é progressivo, não é do dia para a noite. E devemos orar e pedir a Deus nesse processo, né, a confirmação dos sonhos, tanto dos nossos sonhos quanto dos sonhos de Deus para nós. Precisamos orar, irmãos, pedir confirmação. Será que é da vontade de Deus que eu mude de casa? Lógico que você pode analisar o custo-benefício. Irmãos, será que é da vontade de Deus que eu saia da minha terra? Por exemplo, Abraão foi da vontade de Deus, o próprio Deus falou com ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas Deus falou com Abraão. Agora eu pergunto:
Deus falou alguma coisa contigo? Deus fala, irmão. Mas pastor, como você está falando? O senhor está alegando? Sim, irmão, Deus já falou comigo. Desde criança, Deus fala comigo. E eu jamais imaginava que eu ia voltar para essa igreja aqui, aonde eu me converti. Mas Deus falou comigo ainda quando criança, através de sonhos, através de visões. Deus falou comigo na minha adolescência, quando morávamos em alta floresta. Deus me mostrou em sonho a cidade onde eu ia morar, aonde eu morei por cerca de 10 anos. Irmãos, cada detalhe Deus foi dirigindo, Deus foi guiando. Por quê? Nas minhas orações eu sempre falava com Deus, dizendo: Senhor, me revela a tua vontade, me revela qual escolha devo tomar, qual decisão, para onde devo ir. Por exemplo, quando eu saí 1.830 quilômetros para rodei 1.430 quilômetros, fui para Aragarças. Chegando lá, eu falei: Senhor, eu preciso congregar. Em qual igreja eu vou congregar? Olha só, irmãos, às vezes o tempo vai passando, missionário Théodoro, e se nós não vigiarmos, nós perdemos a essência, pastor João. Vamos perdendo, sabe, a espiritualidade. Precisamos tomar cuidado, irmãos, porque se nós nos deixarmos ludibriar, pelas coisas deste mundo, desta vida, irmãos, nós seremos presas fáceis do maligno, como diz o Salmo 91, facilmente poderemos, se não vigiar, cair no laço do passarinheiro. E todo mundo sabe o que é o laço do passarinheiro, não é verdade? Quem aqui não sabe o que é o laço do passarinheiro? Quem não sabe, levanta a mão. Quem nunca fez uma arapuca, levanta a mão aí. É tipo uma arapuca, irmão. Irmã Gisela, é tipo uma arapuca. Nunca viu, não? Depois publica no grupo aí: modelos de arapuca para pegar passarinho. Por isso o laço do passarinho. É interessante, quando criança aqui, ele brincava com a molecada aqui, no intervalo, e outros colegas aqui do setor. Mano, a Michele, a Érica, a Laninha está melhor, meu filho? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ela não estava passando bem comigo, mas Deus restaurou a saúde da sua filha, graças a Deus. Deus é bom o tempo todo. Então, amados irmãos, a gente fazia arapuca para pegar passarinho, fazia aquela gaiolinha, e aí tinha os gravetinhos, ao invés do laço, que o passarinho vai brincar e o laço vai fechar, enforcar ou prender a pata dele, colocava os gravetinhos que sustentavam aquela gaiolinha. Isso, ou amarrava uma cordinha também, tem isso. E aí colocava o chamariz, tipo ceva de peixe, para ficar mais fácil, Você faz a ceva do peixe, aí enche de peixe lá, depois é só ir buscar, E é assim que o inimigo tem feito com muita gente, seduzido com as paixões deste mundo, na carnalidade, na promiscuidade, em tudo o que não presta, que separa o homem de Deus, tudo que é pecado, tudo que é mal, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Deus tem o melhor para nós, a vida eterna, a paz, a verdadeira paz, a felicidade, a verdadeira felicidade, que tem nome, e seu nome é Jesus. Então, amados irmãos, aí o passarinho vai comendo, quando entra lá dentro, irmão, picou, o laço pega, aí está preso, aí já era, Eu recomendo um filme para os irmãos, é interessante. Irmão,
Isso aí eu acho que pega avestruz, hein? Pega mutum, jaó. Isso aí, a boca reclamaria dela, a hora que o pássaro me diz, Exatamente. Aí a arapuca desce. Então veja só, essa daí é gigante, não. Misericórdia, essa daí prende até gente. Meu Deus do céu. Então, amados irmãos, precisamos tomar cuidado, né? Precisamos continuar sempre atentos. O Senhor Jesus falou, né, para nós, para os seus discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos vigiar, irmão. Andar no espírito para não satisfazermos as concupiscências da carne. Depois os irmãos leiam Gálatas capítulo 5, versículo 16 até o 23. Então, amados irmãos, voltando aqui à vontade, né, de Deus, a revelação da vontade de Deus para mim, para você, para cada um de nós é progressiva. Lembra que eu falei que eu saí de Alta Floresta para Aragás? Deus já havia me revelado que eu ia para outra cidade em sonho. Quando lá cheguei, se concretizou. Mas aí eu comecei a orar: Senhor, onde o Senhor quer que eu congregue? Qual é a vontade do Senhor para mim? Onde o Senhor quer que eu sirva ao Senhor, sirva a igreja, os irmãos em Cristo? Porque Deus chamou cada um de nós, irmãos, é para servir mesmo, servir uns aos outros, amar uns aos outros, no temor de Cristo. E o Senhor Jesus falou: eu vim para servir, não para ser servido. Assim como eu fiz, disse Jesus, façai vós também. Deus nos chamou com uma missão, com um propósito, para o louvor da glória dele. E aí, orando, mas oração significa ora e ação, não é verdade? Então você tem que orar e agir. Não adianta orar e ficar parado. Jesus sai para procurar emprego, irmão. Não sai para deixar currículo. Não faz a sua parte. É a mesma coisa uma pessoa orar: Senhor, eu quero passar no concurso público, mas ela não estuda. Como que ela vai passar no concurso público, irmã Marisa, se ela não estuda? Se ela não lê o edital do concurso público, se ela não vai fazer um cursinho ou estudar as matérias, né? Irmãos, assim como o reino dos homens é tomado por esforço, o Senhor Jesus disse: o reino de Deus é tomado por esforço. Tem que haver vontade, decisão, escolha. E é assim que eu cheguei lá, comecei a orar: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu congregue? Eu cheguei a visitar a igreja que a pastora congregava, né? Mas quando eu visitei lá, ela tinha 14 anos, 14 para 15 anos, uma coisa assim. Mas Deus não falou nada no meu coração, né? E aí fui visitando outras igrejas, visitei a Missão, né, Madureira. E aí, de repente, irmão, eu fiquei sabendo de uma consagração na igreja do setor X, na Vila Ceará. Era uma igreja tão pequena, os irmãos têm uma ideia, era menor do que essa igreja aqui. Só que à frente parecia um castelo de Grayskull, tinha uma torre do lado, irmão, literalmente. A hora que os irmãos forem na casa para encontrar a foto, eu vou mostrar para os irmãos vão rir, porque parecia o castelo de Grayskull mesmo, à frente da igreja, né? E assim, né, na entrada da porta do templo estava escrito Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei. Aleluia, glória a Deus. Eu clamei e Deus me respondeu. Fui numa consagração, não foi nem um culto. Visitei várias igrejas. E aí, quando eu pisei em pé na porta do templo, irmão, parecia que tinha energia saindo da terra e entrando no meu corpo. Aí, irmão, quando eu senti aquela presença, pastor João, eu já dei uma rajada de línguas estranhas ali mesmo. Falei: é aqui, Jesus, aleluia. E lá que eu fui apresentado. Olha o processo, a revelação progressiva da vontade divina, né? Lá eu fui apresentado auxiliar, passei a servir como auxiliar. Lá, né, o pastor José Braz, né,
me indicou para ser consagrada diácono, mas teve todo um processo, né? Auxiliar. Foi rápido, foi questão de 3 meses. O pastor chegou em mim e falou: irmão Márcio, eu preciso do senhor. Eu falei: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu acho lindo quando eu falo com o pastor Cláudio, né? Quando eu ligo para ele, irmão, a primeira coisa que ele fala, que é a salvação de todo cristão, né? De todo crente em Jesus, é a paz do Senhor, meu pastor. Ele fala assim: fala, a paz do Senhor, meu nobre amigo. O nobre amigo eu aprendi com o Léo, né? O Léo tem essa marca, o nobre amigo, né? Paz do Senhor, meu nobre, né? E aí, a paz do Senhor. E aí, a segunda palavra do pastor Cláudio para mim é: o que o senhor deseja, meu pastor? Olha só, irmão. E é assim. O que o senhor quer que eu faça? É assim o tratamento de Deus comigo e com você, com cada um de nós. É lógico que não vou pedir nada impossível para ninguém, irmão, mas eu fico constrangido quando eu escuto essas palavras, porque eu agia dessa forma com os meus pastores. Quando a pastora Elisa me ligava, né, a paz do Senhor, minha pastora, em que posso ajudar? Qual é a missão de hoje? Irmão, a pastora Elisa gostava de me chamar, eu era o preferido dela para ir em culto fúnebre. Adivinha quem é que ministrava nos cultos fúnebres? Devia? Deus já te revelou aí? Quem é? Era eu mesmo, irmão. Toda vez, irmão. Aí, você vai ministrar a palavra no culto fúnebre. Meu Deus do céu. Jesus amado. Eu até brinquei com os irmãos uma certa feita, lá no Pilar do Sonho. Falou: se vocês ficarem me dando trabalho, eu vou chamar o pastor Elmo para orar por você. Aí os irmãos: quem era o pastor Elmo, pastor? O pastor Elmo, quando ele fazia a oração, 15 minutos depois a pessoa partia para a glória. Então vocês parem de dar trabalho, então eu vou chamar ele para orar para vocês. Aí, não, nós vamos ser obedientes, nós vamos obedecer. Glória a Deus, nós estamos firmes aqui na missão. Aleluia, glória a Deus. Então permaneça firme. Então percebe, irmão, lá em Aragarças eu tive uma experiência de crescimento, né? Não foi 3 meses o pastor: olha, eu preciso de você para ser o vice na liderança dos jovens. Aí, pouco tempo depois, o líder de jovens teve um problema lá. Quem assumiu a liderança de jovens? Adivinha? Pastor? O irmão Márcio. Aí no ano seguinte, né, fui apresentado auxiliar. Primeiro aprovado, sendo aprovado, aí galgará, né, uma função maior, novas responsabilidades. Primeiro fui provado, líder de jovens, auxiliar. Aí eu tocava lá, né, a guitarra, contrabaixo, cantava no grupo de jovens Ebenezer. Até hoje nós temos um grupo Ebenezer, Recordações. A juventude está lá. Acabou que nós, naquele período de 4 anos que eu permaneci naquela igreja, veja só, nós tivemos quase 100 jovens, eram 96 jovens. Era a igreja do campo de Barra do Garças, era a congregação que tinha mais jovem. Para os irmãos terem uma noção. Mas por quê? Porque eu estava buscando a direção de Deus. Na direção de Deus, irmãos, está tudo certo. Na direção de Deus, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Aleluia! Diga para o irmão que está do teu lado: permaneça na direção de Deus. Aleluia! Vai dar tudo certo no nome de Jesus. Mas na direção de Deus. Na direção de Deus dá tudo certo. Nessa congregação me apresentou a diaconato. Até no dia da consagração foi provado. A pastora estava contando para os irmãos esses dias. Falou: pastor João da Cruz Gomes Feitosa foi presidente da convenção do Mato Grosso e também do Barra do Garças, do campo. Estava lá na Fraternal de Obreiros, presbítero Iraci. E aí chamou meu nome: Márcio Antônio Siqueira Neves, né? Os irmãos que seriam consagrados a diácono. E aí, quando ele me viu, ele: você? Eu: sim, senhor. O senhor já está namorando? Eu falei: sim, senhor. Então pode ir. Era uma época que dificilmente
simplesmente consagrava quem não estivesse namorando, ou noivo, ou casado, né? Irmão, tinha que dar bom testemunho, ser assíduo na escola dominical, ser assíduo nos cultos de ensino, ser fiel, dizimista e ofertante na casa de Deus, porque há uma ordenação bíblica acerca disso. Ser um trabalhador de corpo, alma e espírito, ter visão de reino, trabalhar na casa de Deus, ajudando na limpeza, na organização do templo, nos mutirões, na limpeza da igreja. Irmãos, é isso, é trabalhar para Jesus, é servir a casa de Deus, é servir a noiva do Cordeiro, servir uns aos outros, ajudar uns aos outros, no amor e no temor de Cristo Jesus, nosso Salvador. Aleluia. Irmão, não era consagrado. E ainda tinha aquelas reuniões de obreiro, que ainda naquela época ainda existia o banco dos réus, né? Quem fosse confessar lá, irmão, aí já sentava a cadeirinha na frente. Jesus amado, meu Deus, era terrível. Mas, tirando o banco dos réus, irmão, muita coisa funcionava, e funciona até hoje. Nós precisamos entender que a vontade de Deus para nós, né, o chamado de Deus, os sonhos de Deus, ou visões, ou revelações, ou profecia, irmão, vai se cumprir, mas é de forma progressiva, porque há um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. É um processo. E é interessante, olha só, por que eu estou contando isso, irmãos? Para os irmãos entenderem que Deus fala ainda hoje. Deus fala ainda hoje, meu Deus do céu. Mas, assim como falou com José, assim como falou com Abraão, assim como falou com Jacó, com Isaac, falou com Moisés, falou com os profetas, Deus continua falando ainda hoje. Oh, amados, eu fiquei 4 anos nessa congregação e de repente Deus fala comigo à noite. Eu ouço a voz do pastor presidente, pastor João Feitosa. Pastor João, conheceu o pastor João Feitosa? Conheceu, pastor? João da Cruz Gomes Feitosa. Infelizmente, decorrente da Covid, ele foi morar na glória. Ele estava presidindo o campo de Gurupi, no Tocantins. Deixou um mega templo lá. Você conheceu ele também, né, pastor? Viu ele nascer, né? Homem de Deus. E aí eu ouvi ele chamando de madrugada, irmão. E aí quando eu ouvi a voz do pastor, eu acordei dizendo: eis-me aqui, Senhor. Quando Deus fala com Samuel, e Samuel não estava entendendo, né? Aquela voz chamando ele. Por 3 vezes, Samuel vai até o sacerdote Eli. E aí, na 3ª vez, Eli entendeu a revelação de Deus, o chamado do Senhor. E então o sacerdote orienta: Samuel, quando tu ouvires novamente esta voz, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. É assim, irmão. Eu falei: eis-me aqui. Aí eu dobrei o joelho, orei, falei com Deus, eu entendi o propósito. Era para ir congregar na sede. Olha só, eu não estava querendo mudar de igreja, mas Deus falou comigo. E quando Deus dá a direção, irmãos, repita comigo: é melhor obedecer do que sacrificar. Vamos deixar bem claro. Abre aí 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Coloque no telão, por favor. 1 Samuel 15, 22. Não estava no script aqui da mensagem, não é? Deus vai direcionando, né? Os irmãos podem ler, toda a igreja, bem forte, vamos lá? 1, 2, 3. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor?
E eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor obedecer, irmão. Estar debaixo da vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e agradável. Então, eu orei ao Senhor e entendi, né, o chamado de Deus para congregar na Serra. Foi eu ir para lá, pastor João Feitosa foi transferido. Quem foi para lá? Pastor Eurico Marciano de Oliveira, que hoje é presidente do Campo de Palmeiras, Goiás, que era o presidente da Convenção do Mato Grosso também, do Campo de Goiás. E aí, já estava em transição, precisava de um líder de jovens do campo. O pastor Eurico Marciano, perceba, irmão Davi, ele tinha um jeito diferente de dar posse à liderança. Na liderança de jovens, por exemplo, sabe quando o pastor foi direcionado por Deus? Eu digo direção de Deus porque foi Deus mesmo, irmão, por sorteio. Olha só, irmão, sorteio. Na hora que foram escolher Matias, eles oraram ao Senhor, né, jejuaram, e depois lançaram sorteio. Só que antes do sorteio, Deus havia falado comigo. Eu já estava no quartel nessa época. Eu era cabo na época. E aí, eu sonhei um sonho, igual José do Egito. Eu sonhei um sonho. Para que redundância, pastor? Justamente para reforçar a ideia que foi revelação de Deus. Eu sonhei um sonho de Deus. Eu sonhei que o pastor Eurico Marciano de Oliveira dava posse para mim como líder de jovens no campo, de Barra do Garças. E depois o meu vice era a irmã Keila Passos. E o segundo vice era o irmão Plínio Santana. Irmãos, eu sonhei dessa forma. Estava no culto de domingo e o pastor Eurico chama para dar posse. Eu acordei do sonho, falei, Senhor. Aí eu olhei na escada de serviço, eu estava de plantão, no quartel. Falei, Senhor, se realmente esse sonho é da tua vontade, o Senhor vai tocar no coração do meu oficial de dia, né, que era o tenente. No dia era até o tenente, salvo engano, era o tenente Maxwell, parece que era o Maxwell, né? O tenente Maxwell era o tenente Stephenson. Hoje eles são todos coronéis, já estão aposentados no exército. Enfim, amados irmãos, percebam, eu tive um sonho e eu entendi que aquele sonho era de Deus. E então, olhei, eu estaria em serviço. Eu orei a Deus e falei, se o Senhor falou comigo através desse sonho, e esse sonho é uma revelação da tua vontade, meu Pai, o Senhor vai tocar no coração do oficial de dia, Ele vai me liberar para participar da reunião, porque o pastor Eurico faria a reunião no domingo de manhã, para fazer o sorteio, escolheu a liderança de jovens do campo. E aí, irmãos, eu fui, né, para o plantão, e aí falei com o oficial de dia, ele falou, Sinério, está liberado.